O carro preto deslizou pelo asfalto molhado da cidade, refletindo as luzes douradas dos arranha-céus como se fossem faíscas de perigo. Ela estava sentada no banco de trás, mãos entrelaçadas no colo, tentando se convencer de que não estava prestes a assinar o contrato mais absurdo da sua vida. Mas o perfume dele, madeira, couro e um toque de âmbar, parecia penetrar sua mente, deixando cada argumento racional inútil. Quando a porta se abriu, ele a puxou suavemente para fora, mas com firmeza suficiente para que ela não esquecesse quem estava no comando. Ele era alto, impecável no terno escuro, e os olhos cinza gelados pareciam ler cada segredo que ela sequer sabia que tinha. Você sabe por que está aqui, disse ele, a voz baixa, sem perder a suavidade, mas carregada de uma autoridade que a fez estremecer. Ela balançou a cabeça, incapaz de falar, sentindo o coração correr como se estivesse correndo uma maratona sem sair do lugar. O escritório dele era imenso, minimalista, com tons de preto e cinza, e um único quadro chamativo. Uma tempestade violenta, metáfora perfeita para o que ela estava prestes a enfrentar. Ele se aproximou da mesa, tirou uma caneta de prata e deslizou um contrato para ela. Leia antes de assinar, disse, e havia algo na forma como ele pronunciou aquelas palavras que fez a imaginação dela disparar. Não era apenas um contrato de negócios, era um convite, perigoso, proibido, e de uma intensidade que ela ainda não sabia como controlar. Ela respirou fundo e olhou para ele. Por trás da máscara de frieza havia algo diferente, uma promessa não dita, uma tensão que queimava tão forte quanto o medo de perder o controle. Ela sabia que aceitar aquele acordo mudaria tudo, e ainda assim, uma parte dela desejava justamente isso. Quando a caneta tocou o papel, ela sentiu o frio do metal percorrer sua mão, como se cada palavra escrita selasse não apenas um contrato, mas uma entrega completa, de corpo, mente e vontade. E ele estava sorrindo, apenas levemente, mas de forma suficiente para deixar claro que o controle estava, desde o início, inteiramente dele. Ela entrou no apartamento dele, silenciosa, mas consciente de cada passo. O lugar exalava poder, móveis minimalistas, tons escuros, iluminação que desenhava sombras perfeitas. Era sofisticado, elegante e intimidador. Ele estava encostado na janela, olhando a cidade lá embaixo, como se cada luz fosse uma extensão do seu domínio. Ao virar-se, a expressão dele não mudou, mas os olhos percorreram-na de cima a baixo com precisão cirúrgica. Você é mais bonita do que eu esperava, disse, devagar, como se cada palavra fosse medida para provocar e ao mesmo tempo controlar. Ela sentiu um arrepio que subiu pela coluna, misturando fascínio e medo. Ele se aproximou, passo a passo, mas não rápido o suficiente para assustá-la. Cada movimento era calculado, cada gesto carregado de tensão. Ela podia sentir a presença dele antes mesmo de tocar a pele, o perfume, o calor, a autoridade silenciosa que dizia não tente lutar, você vai perder. Vamos começar as regras do nosso acordo, disse, finalmente. Mas não eram regras comuns, eram limites, testes, um jogo de controle que ele fazia questão de definir. E, silenciosamente, ela percebeu que estava curiosa para ver até onde poderia ir. Então, ele estendeu a mão, apenas o suficiente para que os dedos dela quase tocassem os dele. Um toque tão mínimo que parecia nada, mas o suficiente para que seu corpo gritasse a ausência de contato. Não tente fugir, murmurou ele, quase imperceptível. Não agora. Ela engoliu seco. Sabia que o que estava começando não era apenas um contrato. Era um jogo perigoso de desejo e poder, e a cada minuto que passava, o controle dele se tornava mais absoluto. E, estranhamente, ela não queria resistir. Ele sorriu levemente, sem dizer mais nada. A tensão no ar era elétrica, palpável. Cada segundo fazia seu coração acelerar, cada respiração compartilhada parecia carregar promessas que nenhum dos dois ousava dizer em voz alta. O jogo tinha começado. E, pela primeira vez, ela percebeu que não havia como voltar atrás. Ela não sabia se estava entrando no quarto ou em um campo minado. Cada passo ecoava contra o piso de madeira polida, e ele a seguia com um silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra. O contrato ainda queimava na memória dela, mas agora não era sobre papel, era sobre o corpo, a mente e a entrega. Ele se aproximou lentamente, deixando que o espaço entre eles fosse medida, quase torturante. O olhar dele penetrava até os ossos, e cada músculo dela respondia antes mesmo de seu cérebro compreender. Não se mexa, disse ele,
E a voz baixa tinha um comando que não podia ser desobedecido. Ela parou. Queria resistir, mas algo no tom dele, firme, seguro, irresistível, a fez congelar no lugar. Então, ele tocou. Primeiro, apenas a ponta dos dedos na mão dela, deslizando como um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. Ela sentiu um choque percorrer a pele, como se cada célula tivesse acordado de repente. Ele não falava. Não precisava. Cada gesto era calculado, cada toque medido para provocar sem ceder, para fazer o corpo dela implorar por mais antes de receber qualquer resposta. Quando finalmente a puxou para mais perto, só o suficiente para sentir a respiração dela contra a própria, a tensão se tornou quase insuportável. Ela queria recuar, mas a parte de si que sempre quis mais, que sempre quis o proibido, implorava para se entregar. Você sente isso? Ele murmurou, tão perto que ela podia ouvir cada sílaba entre o coração acelerado e a respiração curta. Ela apenas assentiu, incapaz de formar palavras. E naquele instante, ficou claro, não era só desejo físico. Era poder, controle e rendição. Cada gesto dele a desafiava a resistir, mas também a deixava viciada naquele jogo silencioso. Quando ele finalmente deixou que os lábios roçassem os dela, foi apenas um selo sutil, quase indolente, mas suficiente para deixar claro que o controle absoluto tinha apenas começado. E, pela primeira vez, ela percebeu que estava completamente submersa nesse jogo perigoso, sem querer voltar à superfície. Ele não esperou. Assim que ela entrou no escritório novamente, o olhar dele já tinha a clareza de quem controla tudo, cada gesto, cada respiração, cada reação. Hoje, vamos definir seus limites, disse, sem levantar a voz. Mas não precisava. A autoridade dele preenchia a sala inteira. Ela sentiu o coração disparar. Não era apenas atração, era um teste psicológico e físico, e ela estava prestes a ser desafiada. Ele estendeu a mão. Não para toque casual, para acomodar, para estabelecer domínio. Ela hesitou, mas sabia que resistir era inútil. Então, colocou a mão na dele. O toque dele era firme, não carinhoso, e cada centímetro da pele que encostava na dela queimava de antecipação. Ele guiou-a até o centro do quarto, apenas suficiente para que ela sentisse o peso da presença dele. Olhe para mim, ordenou. Ela obedeceu, incapaz de desviar o olhar da intensidade dele. Isso é um acordo. Mas o acordo não é só sobre papel. É sobre controle, entrega e desejo. Você decide o que resiste, mas eu decido o que recebe. Ele se aproximou ainda mais, tão perto que a respiração dele tocava a dela. E então, sem aviso, seus dedos deslizaram pelo braço dela, explorando, provocando, deixando marcas invisíveis que só ela sentiria. Cada toque era medido, mas tão ousado que a deixava sem fôlego. Ela percebeu que estava presa entre dois mundos, o medo de se entregar totalmente e a vontade de ceder a cada gesto dele. E ele sabia disso. Um sorriso imperceptível surgiu nos lábios dele. Vai aprender rápido, murmurou. O jogo começou. E eu sempre ganho. Ela engoliu seco, mas dentro de si, algo gritava que não queria outra coisa senão jogar. O luxo da sala, a tensão elétrica entre eles, o perfume dele, o toque calculado, tudo era parte de um ritual de sedução e poder, e ela estava completamente submersa. Quando ele finalmente a deixou respirar, só havia uma certeza, não existia volta. O controle agora era dele, e ela estava fascinada por isso. O apartamento estava silencioso, exceto pelo som das respirações deles. Ele a observava, analisando cada reação, cada hesitação. Não havia mais espaço para dúvidas. O contrato, o toque, o desejo, tudo convergia para um teste de limites. Você entende que isso não é apenas um acordo? Perguntou, a voz baixa e firme, mas carregada de promessa. Ela assentiu, sentindo a pele arrepiar. Cada palavra dele pesava como um comando silencioso. Ele se aproximou e segurou o queixo dela com delicadeza calculada, guiando o olhar dela até o dele. A intensidade nos olhos dele era hipnotizante. Não havia apenas desejo, havia controle absoluto. Então vamos começar, disse, deslizando a mão pelo braço dela, provocando arrepios. Não era um toque casual, era medido, ousado, deixando claro que cada reação dela era dele para observar e moldar. Ele a fez sentar-se na cadeira de couro, ficando atrás dela, e começou a explorar limites.
Toques na nuca, no ombro, na cintura. Cada gesto era calculado, testando resistência e rendição. Ela queria recuar, mas a parte dela que ansiava pelo proibido aprendia ali. Não fuja da tensão, murmurou perto do ouvido dela, e o calor da respiração dele enviou ondas de eletricidade pelo corpo dela. Cada palavra, cada toque, era uma ordem silenciosa que ela obedecia involuntariamente. Quando finalmente deixou que as mãos dele explorassem mais livremente, o corpo dela respondeu antes da mente, um misto de medo, desejo e fascínio. O toque era provocativo, quase cruel, mas ela sabia, resistir era inútil. E, de repente, ela quis se perder completamente nesse controle. Ele recuou apenas o suficiente para observar, satisfeito, enquanto o coração dela acelerava. Isso é apenas o começo, disse, sorrindo levemente. O jogo só começou, e você ainda nem tocou o que realmente importa. E naquele instante, ela percebeu que o controle dele não era apenas físico, mas psicológico. Cada toque, cada olhar, cada comando silencioso a deixava mais vulnerável e mais viciada. O contrato podia estar no papel, mas o verdadeiro acordo já estava selado. Ela entregaria sua mente e seu corpo, se deixasse. O ambiente parecia pequeno demais para a tensão entre eles. Cada passo dele era calculado, cada gesto medido, e ela sentia como se cada fibra do corpo dela estivesse sendo observada, estudada, testada. Agora você vai aprender que há regras que não se discutem, disse ele, a voz baixa, firme, quase sussurrada. Ela engoliu seco, sabendo que o que vinha a seguir não era apenas um teste físico, mas uma batalha de controle e entrega. Ele se aproximou, e desta vez o toque não hesitou. Deslizou pela nuca, pelos ombros, explorando cada reação, cada tremor. Ela queria recuar, mas o corpo negava. Estava presa entre medo e desejo, entre resistência e entrega. Olhe para mim, ordenou. E ela olhou, cada célula consciente de que, no momento em que os olhos se encontraram, não havia mais volta. Ele sorriu levemente, como quem sabe exatamente o efeito que causa, e, por um instante, o tempo pareceu parar. Cada toque era provocação, cada respiração um comando. Ela estava à beira de ceder completamente quando ele recuou, deixando apenas o calor da presença dele preenchendo o espaço. Isso é apenas o começo, murmurou. E você ainda não viu nada. O coração dela acelerou, e a adrenalina tomou conta. Ela sabia que o jogo estava apenas começando. E, enquanto ele se afastava, deixando o contrato sobre a mesa, uma pergunta queimava na mente dela, e no leitor. Até onde estou disposta a ir? E o que ele fará em seguida? O jogo estava longe de terminar. E, naquele silêncio carregado, tudo prometia que nada seria como antes.